Nessa aula eu vou falar sobre a conversão entre diferentes bases numéricas. Como é que eu posso converter um número que está representado numa certa base para uma outra base? Como é que eu posso fazer essa mudança de base numérica? Eu vou começar apresentando a conversão entre um número natural que está representado na base 10 para a base 2. Como é que eu converto um natural decimal para binário, tá? Para um natural binário. É, o algoritmo que eu vou descrever aqui agora, ele é intimamente relacionado com aquela velha propriedade que a gente conhece desde criança, que eu posso escrever um número como um quociente vezes um divisor mais um resto. É o algoritmo da divisão, essencialmente. A gente, para fazer a divisão do número n pelo número d, que é um divisor, n é o dividendo, o d é o divisor, o que a gente chama de quociente e o R de resto. Né? A gente costuma fazer um algoritmo assim, colocando o dividendo, o divisor, e vai anotando quocientes e restos. Eu vou fazer aqui, então, agora, eu vou usar isso para obter uma representação binária para o número 156. O número 156, ele é 2 vezes 78. Eu vou olhar para o resto aqui, que é zero, tá? Eu estou marcando o resto em vermelho porque esse algoritmo aqui, ele vai calcular divisões sucessivas, eu sempre vou pegar os restos, e esses restos vão me dar a representação binária desse número, tá? Então, 156 tem resto zero. Pega agora o 78, que é o quociente dessa divisão aqui, e aplica o algoritmo, divide ele por 2. Ele é 2 vezes 39 com mais zero, porque dá resto zero essa divisão, né? Pega o quociente agora, que é 39, e divide por 2 novamente, vai ser 2 vezes 19 mais 1, agora deu o resto 1. Pega o quociente aqui, 19, e divide por 2, isso vai ser 2 vezes 9 mais 1. Vocês já entenderam esse jogo? Agora eu pego o quociente 9, divido por 2, dá 2 vezes 4 mais 1. Pego o 4, 2 vezes 2 mais 0. Pego agora o 2, que é 2 vezes 1 mais 0. Pego agora o 1, que é 2 vezes 0 mais 1. Pego agora o 0, é 2 vezes 0 mais 0. E a partir desse ponto, como o quociente nunca mais vai deixar de ser 0, eu sempre vou obter essa mesma expressão aqui. Então eu vou parar. Vocês estão vendo que todos os restos, a menos desse último aqui, onde eu tenho quociente zero, eu marquei em vermelho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esses restos aqui agora para construir a representação binária desse número. Como? Eu vou justapor esses dígitos aqui ao contrário. Eu obtive 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Eu vou colocar ao contrário. Eu vou colocar 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Essa é a representação binária desse número aqui, 156. Por que esse algoritmo funciona? Se você não acredita que ele funciona, você pode expandir isso aqui em potências de 2, né? E executar a soma dela e conferir que isso realmente, de fato, dá 156. Agora eu quero provar por que ele funciona. Você tem um número inteiro, n0, imagine que a representação binária desse número inteiro positivo possui k mais 1 dígitos. Ou seja, esse número n0 aqui na base 2, ele é bk, bk menos 1, etc, B1, B0. Ah, mas você não disse que ele tem K mais 1 dígito? Sim, essa representação aqui tem K mais 1 dígito. Olha, de K até 1, eu tenho K dígitos. Quando eu coloco o dígito de índice 0 também, eu fico com K mais 1 dígitos, né? Se isso aqui é uma representação binária, essa representação binária aqui, no fundo, nada mais é que uma soma de potências de 2, né? Isso é a definição de representação binária. Então, esse número n0 aqui, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Olhem, todos os elementos dessa parcela, exceto o B0, são múltiplos de 2, né? Aqui, essa parcela é múltipla de 2, todas essas que estão na reticência são múltiplas de 2, isso é múltiplo de 2, essa aqui também, então vou colocar 2 em evidência. Vocês me permitem fazer isso? Eu colocando 2 em evidência, o BK fica multiplicado por 2 elevado a k menos 1, o BK menos 1 por 2 elevado a k menos 2, etc. O B2 fica multiplicado por 2 elevado a 1, que é 2, e o B1 fica sem nenhuma potência de 2 multiplicando ele, né? E o B0, que não é múltiplo de 2 aqui, eu deixei do lado de fora. Eu vou rebatizar isso que está entre parênteses aqui como N1. E vou repetir o N1 aqui, eu vou repetir esse procedimento no N1. Por quê? No N1 aqui, exceto essa parcela que tem B1, todo mundo é múltiplo de 2, então vou colocar o 2 em evidência,
Então, vocês vão ter aqui agora, entre parênteses, alguma coisa que eu vou chamar de N2. Eu fiz um procedimento análogo, né? Se eu repetir isso aqui, o N2 também tem várias parcelas que são múltiplos de 2, eu posso colocar em evidência. Se eu repetir esse procedimento até o nk menos 1, eu fico com 2 vezes bk mais bk menos 1. E chamando esse bk de nk, o nk é só bk, né? Repara o seguinte aqui. No N0, como todas as parcelas, exceto essa última aqui, são múltiplos de 2, eu coloquei o 2 em evidência, isso aqui fica duas vezes um certo inteiro positivo mais P0. Isso aqui fica na forma 2 vezes um número mais outro número. Isso lembra um pouco aquele algoritmo da divisão, né? Eu posso pensar que o N0 é o dividendo, o 2 é o divisor. Então, esse N1 aqui vai ser o quociente e o B0 vai ser o resto, né? Se eu olhar aqui agora o N1, é a mesma coisa. O N2 faz o papel de quociente, o 2 faz papel de divisor e o B1 faz papel de resto. Em todas essas parcelas aqui, então, eu tenho o NJ da esquerda sendo o dividendo, o 2 sendo o divisor, o NJ mais 1 sendo o quociente e o BJ sendo o resto. Então, o BJ, no fundo, é o quê? É o resto da divisão do NJ por 2. Se vocês olharem o algoritmo do slide anterior, eu fui dividindo o número que eu queria representar em base 2 por 2 e os quocientes sucessivamente por 2, e fui pegando os restos, né? Você sabe que esses restos aqui, quando forem justapostos aqui, eles vão produzir a representação binária, né? Então está provado que o algoritmo funciona. Vamos olhar um número fracionário agora, 0,625. Isso aqui é a fração 5/8 que produz isso, e essa fração aqui tem no denominador uma potência de 2, 8 a 2 ao cubo, né? Eu posso quebrar o numerador como sendo 4 mais 1, e 4/8 é 1 meio, 1/8 é 1/8, isso aqui é 2 elevado a menos 1, isso é 2 elevado a menos 3, né? Então, completando as potências de 2 que estão faltando aqui até o 2 a 0, eu fico com 1 vezes 2 a menos 3, 0 vezes 10 a menos 2, 1 vezes 2 a menos 1, 0 vezes 2 a 0, né? Eu vou destacar esses dígitos aqui porque eles vão compor a representação binária desse número. 0,101. Uma representação finita. Agora, e se eu tiver um número 0,1, que ele é um décimo, ele não tem uma potência de 2 no denominador? Na aula passada eu falei que esse número não tem representação finita, né? E eu até mostrei qual era a representação dele, que era uma dízima periódica em base 2. Agora, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu posso construir aquela representação binária. Você sabe que representação binária é uma soma de potências de 2. Esse número aqui tem parte inteira 0, né? Então, a parte inteira dele, você sabe, ela é 0, tanto na base 10 quanto em qualquer outra base. Então, eu vou trabalhar aqui com as potências de 2 só da parte fracionária, que são aquelas que têm o 2 elevado a um expoente negativo. Eu vou precisar descobrir, então, quem são os dígitos B-1, B-2, B-3, e como é uma representação binária, eu sei que todos esses Bs com índice negativo aqui, eles são 0, 1. Como é que eu posso fazer para descobrir quais são esses dígitos aqui? Eu vou multiplicar por 2 dos dois lados aqui dessa igualdade. E se eu fizer isso, eu fico com 0,2 aqui. Ao multiplicar por 2 aqui, o 2 a menos 1 vira 2 a 0, que é 1, então eu fico com um B menos 1 isolado aqui. E esses demais termos aqui, cada potência de 2 aqui vai ser aumentada de uma unidade. Então, o 2 a menos 2 fica 2 a menos 1, o 2 a menos 3, 2 a menos 2, e assim por diante. Eu tenho aqui agora, isso aqui a parte é um inteiro, né? Vale 0,1. E isso aqui é um número fracionário, porque é 0,1 vezes números, potências de 2 com expoentes negativos, que vocês sabem que são fracionárias. Então, quando eu executo essa soma aqui, dá um número fracionário. Como esse número da esquerda é igual a esse número da direita, e esse número da esquerda tem parte inteira 0, esse número da direita tem que ter parte inteira 0, eu concluo que o B menos 1 é 0. Eu vou repetir esse procedimento agora, com esse número que sobrou aqui. Esse aqui é 0, eu vou sumir com esse 0 aqui agora da representação, e eu vou multiplicar por 2 novamente, e eu vou ter 0,4.
Agora, a parte fracionária aqui, quando multiplicada por 2, esse 2 a menos 1 vai virar 2 a 0. Então, o b menos 2 fica aqui sem expoente, sem 2 elevado a um expoente. O b menos 3 está multiplicando 2 a menos 2 aqui. Quando eu multiplico por 2, esse 2 a menos 2 vira 2 a menos 1. O seguinte vira 2 a menos 2 e assim por diante. A parte inteira desse número é 0. Então, a parte inteira desse número é 0. O 2 a menos 2, o b menos 2 é 0, né? Continuando esse procedimento, eu fico agora com 0,8. Vocês já entenderam como é que essa parte aqui à direita vai mudar, né? O b menos 3 agora é a parte inteira, e a parte fracionária começa com b menos 4. Parte inteira 0 à esquerda, então parte inteira 0 à direita, b menos 3 é 0. Agora, multiplicando por 2 novamente, eu vou ter 1,6, e eu já vou botar aqui quebrado na forma 1 mais 0,6. A parte inteira aqui agora é b menos 4, então o b menos 4 é 1, né? Eu vou continuar esse procedimento agora só com a parte fracionária aqui, que é 0,6, né? 0,6 igual a b menos 5, 2 a menos 1, etc. Multiplicando por 2, o 0,6, eu fico com 1,2, que eu já vou botar aqui quebrado como 1 mais 0,2. A parte inteira aqui agora é b menos 5. B menos 5 é 1, porque a parte inteira do número à esquerda é 1. Vou pegar esse 0,2 aqui agora, que é igual a b menos 6, 2 a menos 1, etc., e vou multiplicar ele por 2. Mas se você lembrar lá no início, 0,2 já apareceu, não já? Eu sabia que quando eu multiplicasse o 0,2, eu ia obter 0,4, de onde eu concluo que o b menos 6 é 0, porque a parte inteira desse é 0. Mas a gente já obteve 0,4 lá atrás, né? Eu sei o que vai acontecer agora, quando eu continuar multiplicando por 2. 0,8, 1,6, 1,2... esse ciclo vai se repetir indefinidamente agora, né? Então, a partir de agora, os coeficientes aqui da parte inteira que eu for obtendo vão começar a se repetir. Então, eu aglutinei eles aqui, ó. O b menos 1 é 0. Aí eu obtive b menos 2, b menos 3, b menos 4, b menos 5. 0, 0, 1, 1. Só que, a partir do b menos 6, esse ciclo se repetiu novamente, né? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. E isso vai continuar toda a vida. Então, a representação do número 0,1 na base 10 em base 2 é 0, parte inteira, vírgula, um primeiro 0, e depois eu tenho uma repetição desses dígitos, 0, 0, 1, 1, que eu estou representando como essa barra aqui. Eu tenho uma dízima periódica em base 2, tá certo? Agora, e se eu quiser partir de uma representação binária para uma representação decimal? A primeira coisa que eu olho aqui é que esse número aqui tem parte inteira e parte fracionária, ele pode ser quebrado assim, parte inteira mais parte fracionária, né? E basta eu obter, então, a representação decimal da parte inteira e da fracionária e somar as duas. Que é a representação decimal dessa parte inteira dessa parte inteira binária aqui? É 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 3. Isso aqui é 8, isso aqui é 4, isso aqui é 2, isso aqui é 1. Quando eu somar aqui 8 mais 4 mais 0 mais 1 dá 13. Então, a parte inteira desse número aqui é 13. Já a parte fracionária é 0,001, né? Então, eu tenho um 0 vezes 2 a menos 1 aqui e um 1 vezes 2 a menos 2. O 2 a menos 2, vocês sabem que é o quê? 1 quarto. O 2 a menos 1 é 1 meio. Então, eu tenho 0 vezes 1 meio mais 1 vezes 1 quarto, dá 0,25, né? Quando eu justapor o 13 e o 25 e o 0,25 aqui, eu obtenho a representação decimal, que está aqui. O que eu quero mostrar agora para vocês é o seguinte: eu quero mostrar esse algoritmo de conversão de inteiro de decimal para inteiro binário que eu ilustrei lá no início da aula. Agora eu quero colocar ele no formato de um algoritmo computacional. Esse algoritmo computacional vai ter, então, o número n inteiro positivo como entrada, e esse inteiro positivo tem uma representação decimal da forma de 0,0, né? Eu quero que ele me dê como saída o quê? Uma representação binária. Então, a saída dele é uma sequência de dígitos 0, 1 aqui para dar essa representação binária.
Esse algoritmo aqui, eu vou precisar de um certo inteiro, um certo natural K, que vai ser um contador. A primeira coisa que eu vou fazer depois de definir, de inicializar esse contador como zero aqui, é computar o resto e o quociente para a divisão dessa entrada n por 2. Então, eu pego n, divido por 2, vejo quem é o quociente e quem é o resto. O dígito B0, aqui, do final, eu inicio como esse primeiro resto. E agora eu vou fazer um laço tipo while enquanto esse quociente for não nulo. O que eu faço? Eu vou incrementar esse contador aqui. Eu vou pegar aqui o quê? Vou pegar o n aqui agora e vou fazer como sendo o quociente, e novamente vou computar o resto e o quociente aqui da divisão de 2, desse n por 2. Então, e vou fazer o dígito bk como sendo o resto. Esse laço aqui vai se repetir enquanto o quociente for diferente de zero. Quando ele bater zero, em uma hora ele vai bater como sendo zero, esse laço é interrompido e o algoritmo retorna a sequência de dígitos como está aqui. Uma tarefa para casa, para vocês, um exercício computacional, é vocês transformarem esse algoritmo aqui que está representado num formato genérico, é um algoritmo bem genérico, pode ser implementado em qualquer linguagem de programação. Eu gostaria que vocês fizessem uma rotina em Octave para implementar esse algoritmo. Tá? E para fechar a aula, eu vou deixar alguns exercícios aqui. Um exercício teórico, um computacional e um que eu chamei de teórico computacional, que vai envolver tanto elementos de teoria quanto elementos de prática computacional. O exercício teórico eu chamo a seguinte reflexão: e se tivermos um número racional? Pense como você poderia obter uma representação binária para o número π. Tá? O exercício computacional é o seguinte: implemente no GNU Octave um algoritmo para obter uma representação binária para um certo dado fracionário, para um certo número fracionário em representação decimal. Eu dou para vocês um número fracionário, eu dou a representação decimal deles, e eu quero que vocês adaptem aquele algoritmo de conversão de decimal para fracionário no computador. Eu quero que vocês façam uma versão computacional para esse algoritmo de conversão do fracionário, tá? Eu mostrei no slide anterior um algoritmo para converter um inteiro positivo de decimal para binário. Eu quero que vocês agora convertam um real fracionário de decimal para binário. E o exercício teórico computacional é o seguinte: pense num algoritmo para converter um decimal inteiro em uma base arbitrária, tá? E eu quero que vocês implementem esse algoritmo que vocês pensarem no GNU Octave. Se você gostou dessa aula, pode ficar à vontade para compartilhar ela, tá bom? E até a próxima.